A ideia do pecado de se desviar do caminho justo é tão antiga quanto a própria humanidade. Desde os primórdios, a humanidade tem lutado com a noção de certo e errado, buscando entender as forças que nos afastam da virtude. É um tema universal, presente em inúmeras religiões e filosofias. Cada cultura, em sua sabedoria, desenvolveu suas próprias interpretações e ensinamentos sobre o que significa pecar e como evitar esses desvios. Na tradição cristã, os 7 pecados capitais ocupam um lugar de destaque. Eles são frequentemente representados em arte e literatura, servindo como advertências visuais e narrativas para os fiéis. Eles não são meras transgressões, são as cabeças da hidra, a raiz da qual inúmeros outros pecados brotam e se agravam. Cada pecado capital pode desencadear uma cascata de comportamentos destrutivos, afetando não apenas o indivíduo, mas também a comunidade ao seu redor. Entender esses pecados é embarcar em uma jornada pelos recantos mais obscuros do coração humano. É um convite para explorar nossas próprias fraquezas e vulnerabilidades, reconhecendo a complexidade da natureza humana. Os 7 pecados capitais: orgulho, inveja, ira, preguiça, ganância, gula e luxúria, não se apresentam como uma lista definitiva ou exaustiva de todos os pecados, mas como os mais insidiosos, aqueles com maior probabilidade de nos desviar do caminho certo. Eles são vistos como os alicerces de outros comportamentos pecaminosos, formando uma base sobre a qual outros erros podem se construir. São as correntes traiçoeiras que podem nos arrastar para as profundezas do desespero e da ruína espiritual. Como navegadores em um mar tempestuoso, devemos estar atentos aos perigos que se escondem abaixo da superfície. Os padres da Igreja que primeiro codificaram esses pecados não o fizeram para condenar, mas para alertar, para iluminar as armadilhas no caminho da salvação. Eles buscavam guiar os fiéis, oferecendo um mapa para evitar os perigos espirituais. É importante lembrar que esses pecados não têm a mesma gravidade. Cada um possui um peso e uma consequência diferentes, afetando a alma de maneiras distintas. Alguns, como o orgulho, são vistos como particularmente perniciosos, pois podem gerar uma série de outros pecados. O orgulho é frequentemente considerado a raiz de todos os males, uma porta de entrada para outras transgressões. Outros, como a preguiça, podem parecer menos graves à primeira vista, mas ainda podem levar à estagnação espiritual e ao enfraquecimento da conexão com o divino. A preguiça pode se manifestar de maneiras sutis, corroendo lentamente a nossa determinação e propósito. Independentemente disso, devemos nos proteger de todos os 7, resistindo aos seus sussurros insidiosos com vigilância. A vigilância constante é necessária para manter a integridade espiritual e evitar cair nas armadilhas do pecado. Entender os 7 pecados capitais exige mais do que apenas conhecer seus nomes. Requer um estudo profundo e uma reflexão contínua sobre como esses pecados se manifestam em nossas vidas diárias. Exige introspecção, disposição para confrontar os aspectos mais sombrios de nossa natureza. É um processo de autoexame e crescimento pessoal, onde reconhecemos nossas falhas e trabalhamos para superá-las. É ao reconhecer esses pecados dentro de nós mesmos que podemos começar o trabalho árduo, porém necessário, de arrancá-los pela raiz e buscar o caminho da retidão. Somente através desse esforço consciente podemos aspirar a uma vida de virtude e equilíbrio espiritual. Os 7 pecados capitais não surgiram completamente formados. Suas origens remontam aos primórdios do cristianismo, especificamente aos escritos de Evagrio Pôntico, um monge cristão do século IV. Vivendo em uma era de intensa busca espiritual, Evagrio procurou identificar os principais obstáculos à iluminação espiritual, os pensamentos malignos que atormentavam os monges em sua busca por Deus. Evagrio, com base em suas próprias experiências no deserto egípcio,
identificou 8 pensamentos malignos: gula, luxúria, avareza, tristeza, ira, assédia, preguiça espiritual, vanglória e orgulho. Essas paixões, como ele as chamava, não eram inerentemente pecaminosas, mas representavam desejos desordenados que poderiam desviar o indivíduo do caminho correto. Eram vistas como tentações a serem superadas por meio da oração, do jejum e da meditação. A obra de Evagrio, particularmente seu conceito dos 8 pensamentos malignos, teve grande influência. Seus escritos foram amplamente divulgados e estudados entre as primeiras comunidades monásticas, especialmente pelos padres do deserto, eremitas que buscavam a purificação espiritual por meio de vidas de solidão e ascetismo. Esses ascetas cristãos primitivos consideravam os ensinamentos de Evagrio um guia essencial para navegar pela paisagem traiçoeira da alma. Os padres do deserto, por meio de suas próprias lutas e reflexões, refinaram e desenvolveram ainda mais as ideias de Evagrio. Eles enfatizaram a importância da autoconsciência e da introspecção no combate a essas paixões nocivas. Suas ideias, transmitidas por meio de tradições orais e relatos escritos, lançaram as bases para a posterior codificação dos 7 pecados capitais. A influência de Evagrio e dos padres do deserto se estendeu além de suas próprias comunidades. Suas ideias foram absorvidas e adaptadas por teólogos e pensadores cristãos ao longo dos séculos. Eventualmente, esses conceitos foram formalizados na doutrina cristã, moldando a compreensão moral e espiritual da Igreja. Assim, o legado de Evagrio Póntico e dos padres do deserto continua a ressoar, influenciando a espiritualidade e a moralidade cristã até os dias de hoje. O termo capital, em 7 pecados capitais, não se refere a uma cidade ou sede de governo, mas a algo muito mais profundo, derivado da palavra latina caput, que significa cabeça. Ele se refere à natureza desses pecados como a raiz, a fonte da qual inúmeras outras transgressões surgem. A palavra capital, nesse contexto, significa uma posição de destaque, de suma importância. Os 7 pecados capitais não são meros atos individuais de erro. Eles são a fonte da qual uma multidão de outros pecados flui. São as sementes corruptas que, se permitirmos que se enraizem na alma, podem florescer em uma floresta de iniquidade. Para entender a gravidade dos 7 pecados capitais, é preciso compreender o conceito de capital em sua plenitude. Esses pecados não são incidentes isolados, mas representam falhas fundamentais de caráter, distorções do nosso próprio ser. São as rachaduras na fundação da alma, e se não forem controladas, podem levar todo o edifício a desabar. O termo capital também carrega consigo o peso da consequência. Assim como um crime capital é aquele punível com as penas mais severas, também os 7 pecados capitais são vistos como aqueles que acarretam as mais graves consequências espirituais. São os pecados que mais provavelmente levam à condenação eterna, à separação da graça divina que é a fonte da verdadeira felicidade. Embora o conceito dos 7 pecados capitais já circulasse no pensamento cristão há séculos, foi o Papa Gregório I, também conhecido como Gregório Magno, quem teve um papel fundamental na padronização e popularização deles no final do século VI. Ele não apenas consolidou essas ideias, mas também as tornou acessíveis a todos. Homem de profunda erudição e discernimento espiritual, o Papa Gregório buscava fornecer uma estrutura clara e acessível para a compreensão das complexidades do pecado e suas consequências. Ele queria que todos, desde os estudiosos até os fiéis comuns, pudessem entender a gravidade dos pecados. Baseando-se na obra de Evagrio e dos padres do deserto, o Papa Gregório refinou a lista de 8 pensamentos malignos, chegando aos agora familiares 7 pecados capitais. Esta lista incluía pecados como a gula, a luxúria e a avareza, que ele acreditava serem os mais prejudiciais à alma humana.
ele reorganizou e renomeou alguns dos vícios, enfatizando a natureza hierárquica do pecado com o orgulho em primeiro lugar. Para ele, o orgulho era a porta de entrada para todos os outros pecados. O orgulho, na visão do Papa Gregório, era o mais perigoso de todos os pecados, a raiz da qual todos os outros brotavam. Ele via o orgulho como a fonte de todos os males, uma vez que levava à desobediência e à rebelião contra Deus. As contribuições do Papa Gregório foram além da mera categorização. Ele forneceu comentários perspicazes sobre cada um dos 7 pecados capitais, explorando sua natureza, suas consequências e os meios pelos quais poderiam ser combatidos. Ele ofereceu orientações práticas para que os fiéis pudessem resistir a essas tentações. Ele apresentou esses pecados não como conceitos teológicos abstratos, mas como perigos reais e presentes dos quais se proteger diligentemente. Ele queria que as pessoas entendessem que esses pecados estavam presentes em suas vidas diárias e que era necessário vigilância constante. Seus ensinamentos, compilados em seus influentes escritos, tiveram um impacto profundo na Igreja e na civilização ocidental como um todo. Eles moldaram a moralidade e a ética da sociedade medieval e além. Os 7 pecados capitais, codificados pelo Papa Gregório, tornaram-se um tema central no ensino religioso, na arte, na literatura e até mesmo no direito. Eles influenciaram a forma como as leis eram interpretadas e aplicadas. Eles serviram como uma bússola moral, um guia para navegar pelas complexidades da natureza humana e pela busca da salvação. Através de seus ensinamentos, o Papa Gregório deixou um legado duradouro que continua a influenciar a moralidade e a espiritualidade até os dias de hoje.